Nesta aula de matemática discreta, nós daremos continuidade à teoria dos conjuntos, apresentando algumas operações importantes envolvendo os conjuntos. Os objetivos dessa aula são, então, apresentar uma forma de ilustrar graficamente as operações entre os conjuntos, que é conhecida como diagrama de Venn, apresentar as principais operações entre os conjuntos, são elas a união, a intersecção, o complementar absoluto, o complementar relativo, ou também conhecido como diferença, a diferença simétrica e o produto cartesiano. Também vamos apresentar algumas definições sobre classe ou coleção de conjuntos, o que é o conjunto potência e o que é uma partição. A ideia dessa aula, então, é capacitar o aluno a usar as operações da teoria dos conjuntos para modelar e resolver os problemas computacionais. O problema da aula de hoje é um problema do ENAD. O ENAD é aquele exame que a gente faz dos cursos superiores, né? Então, essa questão ela vem lá do ENAD de 2011 e eu quero aqui, nós temos uma ilustração gráfica de operações entre três conjuntos. No caso é um diagrama de Venn, né? E aqui eu fiz só uma legenda para que vocês entendam que no caso da questão do ENAD, a soma também é uma maneira da gente representar a união de conjuntos, o produto é uma maneira da gente representar a intersecção. No caso aqui o produto ele aparece implícito, né? Porque não tem aqui um pontinho, nem um asterisco, nada. Então isso daqui é um produto, a indicação de um produto, que no nosso caso vai ser a intersecção. E esse barrado, esse traço aqui, ó, acima de um conjunto, significa o complementar dele. Nós vamos ver todas essas operações na aula de hoje. E aqui está a questão do ENAD, que ele pede para que você defina qual das alternativas ilustra a operação que está sendo feita aqui nesses três conjuntos. O que é um diagrama de Venn, então? O diagrama de Venn é a representação gráfica dos conjuntos. O que nós fazemos? Os conjuntos eles são representados por áreas indicadas como curvas, né, os discos ou círculos, né, no plano, e um retângulo ele representa para a gente o conjunto universo, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, a representação de um conjunto A sendo subconjunto de um conjunto B. Então, nós temos aqui a representação do A, como esse disco, a representação do B desse disco e o A está dentro do B. Que é isso que significa ser subconjunto, né? Que todo elemento de A também é elemento de B. E ambos fazem parte do conjunto universo, que está delimitado aqui por esse retângulo. Uma outra representação, por exemplo, para dizer que A e B são disjuntos, ou seja, eles não compartilham nenhum elemento em comum, então eu colocaria o A de um lado, o B do outro, sem nenhuma conexão, ligação, contato entre esses dois, para mostrar que eles não compartilham nenhum elemento. Então vamos ver as operações e como representamos elas usando os diagramas de Venn. O que é a união de conjuntos? A união de conjuntos ela vai ser um conjunto formado por todos os elementos dos conjuntos iniciais. Então, elementos que pertencem a todos os conjuntos iniciais. Então, se eu estiver fazendo a união de dois conjuntos, o resultado vai ser um conjunto contendo todos esses elementos. Lembrando, conjunto é uma coleção de elementos sem repetição e sem ordem. Então, mais formalmente, a gente pode dizer que a união de dois conjuntos A e B, a gente vai denotar dessa maneira, com o símbolo de união, mais frequentemente, mas também a gente pode usar a adição. A gente vai dizer que a união de dois conjuntos é o conjunto de todos os elementos que pertencem a A ou a B. Formalmente, a gente pode escrever dessa maneira, né? A união de A e B é o conjunto formado pelos elementos X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Então vejam que basta que o elemento pertença a um desses dois conjuntos, ele já vai fazer parte da união. É o que nós representamos graficamente aqui com esse diagrama de Venn. Nós pintamos a área que corresponde ao resultado da união de A e de B. Então vejam que os elementos que fazem parte de A e de B, eles estão aqui, ó, no meio. Estão pintados tanto por A quanto por B. Só que esses elementos eles vão ser listados apenas uma vez no conjunto, porque o conjunto não tem repetição de elementos. O que é a intersecção de dois conjuntos? A intersecção de conjuntos, né? A gente está falando de dois conjuntos, mas poderia ser mais, mas a intersecção de conjuntos vai ser o conjunto formado pelos elementos que pertencem a todos os conjuntos iniciais. Então, agora, necessariamente, a intersecção tem que pertencer a todos os conjuntos.
Vamos denotar como? A intersecção de dois conjuntos A e B, denotada aqui como intersecção, ou também a gente pode colocar como produto de A e B, vai ser o conjunto dos elementos que pertencem a A e a B. Ou seja, formalmente, podemos definir assim, né? Intersecção será o conjunto dos elementos X, tal que o X pertence a A e X pertence a B. Graficamente, podemos representar dessa maneira. Então, os elementos que pertencem a A e pertencem a B ficam aqui, nessa área pintada, e que há a intersecção, ou seja, o contato, a sobreposição desses dois conjuntos. Se esses dois conjuntos forem disjuntos, ou seja, se eles não compartilharem nenhum elemento em comum, então a intersecção de A e B é um conjunto vazio, né? Porque ao tentar fazer essa operação, perceberemos que esse E aqui, ó, essa conjunção nunca ocorre. Então, no caso de elementos disjuntos, o exemplo que já tínhamos visto anteriormente, eu tenho então o conjunto A e o conjunto B sem nenhuma intersecção, sem nenhum contato entre eles. Algumas coisas que vão surgir aqui são propriedades e operações que nós podemos fazer com os conceitos que já foram vistos até então. Então, uma pergunta que eu coloco aqui é: qual então é o tamanho da união de um conjunto A com um conjunto B? Ou seja, qual é a cardinalidade desse conjunto que é a união de A e de B? Olhando aqui para o diagrama de Venn, nós já vimos, né? Então, que a união de A e B é toda essa área pintada. E vejam que ela inclui a intersecção, não é? E como eu sei que no meu conjunto não tem repetição de elementos, então para calcular a cardinalidade, o que eu preciso fazer? Preciso contar os elementos de A mais os elementos de B, só que os elementos de A, que também são elementos de B, estão aqui, né? Se eu simplesmente somar os dois, eu conto esses elementos aqui da intersecção duas vezes. Por isso que o que a gente faz é somar a cardinalidade de A com a cardinalidade de B e tirar aí a cardinalidade da intersecção dos dois. Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4 e o conjunto formado pelos elementos 3, 4, 5 e 6, eu sei que a união desses dois conjuntos vai ser um conjunto formado pelos elementos de 1 a 6. E que existe uma intersecção entre eles, não é mesmo? Existem dois elementos em comum. Então, a intersecção de A e de B é 3 e 4. Então, a cardinalidade da união de A com B vai ser a cardinalidade de A, que é 4, mais a cardinalidade de B, que é 4, menos a cardinalidade da intersecção, que é 2. Tudo bem? Então, com isso, nós conseguimos aí uma fórmula para calcular o tamanho da união de dois conjuntos sem necessariamente ter que listar todos os elementos e contar esses elementos. Basta trabalhar aí com a cardinalidade dos conjuntos iniciais. Outra operação em relação aos conjuntos é o complementar absoluto. Tem um complementar absoluto e tem um complementar relativo, tá? O complementar absoluto, ele vai ser o conjunto formado por todos os elementos que não pertencem ao conjunto inicial. E aí esses todos os elementos em relação ao conjunto universo, certo? Então, o complementar de um conjunto A, que a gente pode denotar como aqui com um C sobrescrito, ou com esse barrado, ou com linha, tá? Ele vai ser o conjunto, então, de todos os elementos que pertencem ao conjunto universo, mas não pertencem a A. Então, descrevendo isso daqui, seria o complementar, então, de A, vai ser o conjunto formado pelos elementos X, X está, né? O X está no conjunto universo e o X não pertence a A, tá? Graficamente, então, seria tudo que está no conjunto universo, mas não está em A. Este é o complementar de A. O complementar relativo, que a gente também chama de diferença, ao invés de ser um complementar em relação a um conjunto universo, é um complementar em relação a outro conjunto, que não é um universo, tá? Então, a gente também chama isso de diferença. Então, ele vai ser a diferença de um conjunto em relação ao outro. Então, ao invés de eu tirar em relação ao conjunto universo, eu tiro em relação a um outro conjunto.
Então, a diferença entre A e B, vamos denotar assim, essa barra A barra B, ou mais usual, A menos B, vai ser o conjunto de todos os elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Então, de A, eu vou tirar aqueles que estão em B, tudo bem? Então, na diferença, a gente poderia especificá-la assim. Então, a diferença de A em relação a B vão ser os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Ou, outra maneira de escrever é falar que pertence a A e pertence ao complementar de B, né? Porque não pertencer a B significa pertencer a seu complementar, tudo bem? Então, a intersecção, a diferença de A menos B vai ser uma intersecção de A com o complementar de B. Isso graficamente seria, então, considerar todos os elementos que pertencem a A, tirando de A aqueles que também pertencem a B. E a diferença simétrica, o que é? A diferença simétrica em relação a dois conjuntos vai ser um conjunto formado pelos elementos que estão em um ou em outro, mas não em ambos ao mesmo tempo, tá? É como se fosse a diferença de um em relação ao outro, do outro em relação a um, né? Então, a diferença simétrica de A e B, que vai ser denotada por este símbolo aqui, ela vai ser um conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A ou a B, mas não aos dois ao mesmo tempo. Então, seria a diferença simétrica, seria a união de A com B, menos a intersecção de A com B, né? Graficamente, então, a gente já fez essa ilustração aqui, né? Se vocês já estão acostumados aí com as ilustrações do diagrama de Venn, então nós já vimos que seria, então, a união seria pintar tudo, né? Menos a intersecção seria tirar essa parte aqui do meio, tá? Então, toda essa intersecção não faz parte. Eu tenho só os elementos de A e só os elementos de B, mas não os elementos que ocorrem aí nos dois conjuntos. Uma outra operação que relaciona dois conjuntos é o produto cartesiano. O produto cartesiano vai ter um papel muito fundamental quando nós formos falar sobre relações, que é mais para frente aí nesse curso, tá? Mas o produto cartesiano de dois conjuntos, então, vai ser o conjunto de pares ordenados. Então, veja que agora os elementos do meu conjunto produto cartesiano, eles são pares, ou seja, eles são agrupamentos de elementos, tá? Esse par pode ser par de dois mesmo ou pode ser par de mais elementos, tá? Então, não necessariamente o par aqui é de dois, tá? E aqui, vamos trabalhar mais com dois, tá? Mas pode ser generalizado. Então, no par ordenado, vejam que o nome é ordenado, então a ordem aqui importa. Nesse par ordenado, o que vai ser? O primeiro elemento do par vai vir do primeiro conjunto desse produto cartesiano. E o segundo elemento do par vai vir do segundo conjunto desse produto cartesiano, tá? Então, sejam aqui A e B dois conjuntos, o produto cartesiano de A é o conjunto formado por todos os pares ordenados A e B, nos quais o A vem de A, o Azinho vem de A, né? E o Bzinho vem de B, tá vendo? Então, se eu estiver fazendo o produto cartesiano de A e B, o primeiro elemento vem de A e o segundo elemento vem de B, e eu formo esse par ordenado aqui, tá? Por exemplo, nós teríamos aqui considerando A e B, né? A sendo um conjunto formado por elementos 1, 2 e 3 e o B por 0 e 1. Então, eu geraria pares ordenados com o primeiro elemento vindo de A, segundo elemento vindo de B. Então, o primeiro par ordenado que eu vou gerar aqui é 1, 0. Posso gerar também o par ordenado 1, 1. E assim por diante, combinando todos os elementos dos conjuntos A e B. Sempre o primeiro elemento do par ordenado vem de A, veja, os primeiros são sempre 1, 2 ou 3, e os segundos elementos vêm de B, ou seja, 0 ou 1, tá? A ordem aqui é relevante. E outra anotação que nós temos é que o produto cartesiano do conjunto A com ele mesmo, nós denotamos assim, como um A ao quadrado. Importante, hein? Vejam que a ordem dos conjuntos aqui vai alterar o resultado do produto cartesiano, não é? Porque como a ordem aqui importa, o primeiro elemento vem do primeiro conjunto, o segundo elemento do par vem do segundo conjunto, se eu inverter essa ordem, pode ser que os meus pares sejam diferentes, tá?
E para conjuntos finitos, A e B, nós sabemos que o número de elementos do produto cartesiano de A por B é a cardinalidade de A vezes a cardinalidade de B, porque eu tenho que fazer uma combinação de todos os elementos de A com todos os elementos de B. Por exemplo, então, lá naquele conjunto que nós tínhamos visto, se a cardinalidade do A é 3 e a cardinalidade do B é 2, então significa que o produto cartesiano de A por B, como já vimos no slide anterior, ele vai ter 6 elementos, tá? Que é a multiplicação dos tamanhos. Outra propriedade aqui, outra equação que nós podemos utilizar quando estivermos trabalhando para demonstrar, para fazer demonstrações sobre as propriedades dos conjuntos. Além daquela da cardinalidade da união, nós também temos aqui a cardinalidade do produto cartesiano. Então, o produto cartesiano ele pode ser estendido, como eu falei, um par ordenado não necessariamente é um par de 2, né, no contexto aqui. Então, eu posso estender esse produto cartesiano para mais conjuntos. Então, para quaisquer conjuntos aqui de A1 até AN, nós vamos gerar, se eu fizer o produto cartesiano desses N conjuntos, nós vamos gerar N tuplas, ou seja, tuplas que têm N elementos. Então, meu par ordenado agora não vai ser um par de 2, vai ser um par de N. Mas da mesma maneira que era para 2, continua valendo aqui. O primeiro elemento dessa minha N tupla vai vir do primeiro conjunto, o segundo elemento vai vir do segundo conjunto e assim por diante até o Nésimo conjunto, dando aí o Nésimo elemento. Esse produto cartesiano de N conjuntos pode ser denotado assim, como esse produtório. Tudo bem? Então, o produto cartesiano de 3 conjuntos gera um conjunto de triplas e assim por diante até um conjunto de tuplas de tamanho N. Neste curso, nós vamos trabalhar com produto cartesiano envolvendo 2 conjuntos, majoritariamente, tá? Então, vamos ver se vocês entenderam todas essas operações apresentadas até aqui, né? Então, são dados aí 2 conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, e eu também defini aqui para vocês o conjunto universo. É necessário saber o conjunto universo quando vocês forem calcular o complementar absoluto, tá? E aí eu quero então que vocês calculem das letras A até as letras G quem são os conjuntos resultantes dessas operações.